eu sou o Carlos Gama, cirurgião vascular e endovascular. Hoje a gente vai falar de um assunto que parece extremamente complicado. O próprio nome é extremamente feio, estenose oclusiva e suboclusiva, mas a gente vai falar de uma forma simples, agradável, para que todos entendam. E alguém teve uma ideia. Por que a gente não pega e faz um balão, passa por dentro dessa artéria e tenta abrir? Foi uma ideia notável, né? Que transformou a nossa abordagem, o nosso tratamento desses pacientes. Então, isso aqui é um balão, para mostrar para vocês. Quando a gente fala de catéter, balão, ó, o balão está aqui nessa pontinha, bem aqui, ó. Ele está aqui. Isso aqui fica para fora. Isso aqui é o que vai dentro da artéria do paciente. Então, pela virilha, por exemplo, a gente coloca um dispositivo e passa isso aqui por dentro. E isso vai navegar por dentro da artéria, ó. Ele está indo. Imagina que isso aqui é a nossa artéria. Imagina que é a nossa artéria. Ele está indo, ele está aqui. Quando eu chego no momento da obstrução, no ponto da obstrução, eu vou insuflar, eu vou encher esse balão. E ele vai pegar essa nossa placa e empurrar para o lado. Então, imagina que esse balão agora, ele está aqui, ó. Ele está bem aqui, no nosso desenho e na nossa obstrução. Então, quando eu chego aqui, eu vou encher esse balão. Ó, ele está enchendo. O que ele faz com as placas? Ele empurra para o lado, abrindo um caminho. Mas em algumas situações, isso não é suficiente. Isso não mantém a artéria aberta. Porque muitas vezes isso aqui é tão duro que parece uma pedra mesmo. E aí esse balão não tem força para quando eu esvazio esse balão, manter isso aqui aberto. Muitas vezes ela volta a fechar. Então eu venho aqui, a hora que eu tiro o balão, ela fica fechada. Isso também não permitiu o sucesso em todos os casos. E aí nós evoluímos para a próxima etapa, que é a etapa do stent. O famoso stent, que todo mundo chama, a tal da molinha. Eu primeiro faço uma pequena abertura para passagem, eu deixo aquela artéria aberta com esse balão e depois a gente coloca como se fosse uma estrutura. Imagina a laje de uma casa. A gente não tem uma estrutura metálica ali, um monte de ferro passado para segurar aquele concreto em cima? Mais ou menos isso. Essa é a ideia do stent. Eu tenho um cano, esse cano está fechado, eu passei um balão, tentei abrir, era tão duro que não ficava. Então, qual a próxima etapa? Por que eu não coloco uma estrutura metálica ali dentro que permita segurar aquelas placas para o lado, não deixando elas voltarem no local onde o sangue passa? Então, essa nova fase é a fase do stent, da famosa molinha. O stent está aqui, ó. Ele está fechadinho aqui dentro. Isso aqui está lá dentro do nosso paciente. Então ele já entrou, por exemplo, pela virilha, pela nossa artéria femoral e ele chegou lá na nossa artéria que está entupida. Então aqui está o nosso entupimento. E isso aqui está dentro do paciente. Então, dentro da nossa artéria. Ó. Esse stent, ele vai sendo liberado. Ó, tá vendo? Ele vai abrindo dentro da artéria do nosso paciente, até ele soltar. Então, isso é uma estrutura metálica que fica aberta. Então, existe uma gama de tratamentos, uma grande quantidade de técnicas disponíveis atualmente e que são usadas dependendo da situação que eu estou. Então, uma coisa importante é, doutor, qual que é melhor, o stent ou o balão? Depende. Essa é a resposta.